Bom dia a todos. Primeiro, agradecer demais o convite, a oportunidade de estar aqui junto com vocês nas Jornadas Portuguesas, a oportunidade de estar podendo ouvir a doutora Ivênia, né, uma apresentação magnífica dela, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos vícios e a interferência deles no perispírito e no corpo físico. Foi muito importante a fala da doutora Ivênia antes de eu abordar o tema, né? Porque todo o conhecimento que ela trouxe, ele embasa muito as questões que nós vamos discutir hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do cérebro, como é que o nosso cérebro está funcionando diante das dificuldades do vício e como isso vai repercutir, né, no nosso corpo físico, no nosso corpo biológico. Bom, primeiro a gente precisa definir vício, né? O que é um vício? Vício é qualquer costume condenável ou prejudicial. Então, esse condenável nos remete à questão moral, né? A questão daquilo que é considerado pela sociedade como certo ou errado, e o prejudicial que nos remete à questão realmente biológica. Então, a questão moral ela é sempre questionável, porque moral é algo que muda com o tempo e com o lugar, né? A moral ela vai sendo transformada de acordo com a transformação da própria sociedade. E aí, com a evolução, a sociedade vai tomando consciência de coisas que não são boas e vai colocando aquelas coisas dentro do código moral para que elas não sejam mais feitas. Já a questão prejudicial ou não, ela é uma questão que vai sempre causar um dano. Eu vou dar dois exemplos aqui para uma questão do costume, que é a escravidão. Já houve tempo em que as sociedades achavam viável, achavam normal ter seres humanos como escravos. E isso era uma questão, um problema moral. E fumar, por exemplo, é uma questão que mesmo na época em que não era atribuído ao cigarro nenhum tipo de prejuízo físico, ainda assim ele provocava câncer e todos os agravos à saúde. Então, essa é a diferença que eu faço entre uma coisa e a outra, né? Então, toda vez que você desenvolve um costume e esse costume te traz algum prejuízo, né, algum dano, então ele é um vício, tá? O costume ou hábito persistente de fazer alguma coisa que te leve a prejuízo, o seu prejuízo, né, fazendo aquela coisa, ou te traga alguma limitação física, intelectual ou social, a gente vai chamar de vício. Então, é uma outra maneira de expressar o que é o vício. Portanto, vício e hábito são duas coisas que andam muito próximas, muito juntas, sendo que o hábito não traz o prejuízo e o vício traz. Então, muitas vezes, a pessoa está correndo risco, né, de ter um hábito que ela acha normal, que ela acha que não vai trazer nenhum problema para ela e ser um vício. Volto à história do cigarro, né? O cigarro demorou um tempo para ele ser admitido como um agravo à saúde, como um problema para a saúde física. Mas ele sempre foi. Então, as pessoas que tinham o hábito de fumar, elas fumavam sem saber que aquilo era um vício, né? Por outro lado, tem os hábitos saudáveis. Você pode ter o hábito de fazer atividade física, você pode ter o hábito de tomar vitaminas, você pode ter o hábito de tomar sol, né? E tudo isso é benéfico ao seu corpo. Então, são hábitos que te fazem bem, não são vícios, tá? Então, muito bem, nós estamos falando de que o vício é um hábito que traz prejuízo, né? Vamos aprofundar, então, a questão do desenvolvimento, do entendimento desses vícios. Bom, eu vou começar com o André Luiz, no Mundo Maior, quando ele fala que nada é totalmente físico ou totalmente espiritual. Essa frase do André, no Mundo Maior, ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. A gente tem uma tendência a dicotomizar as coisas, né? A gente leva ou para um extremo ou para o outro extremo. E a gente também quer sempre
colocar tudo no 100%, tudo nas caixinhas, isso aqui é espiritual, isso aqui é físico, isso não existe, né? Porque nós somos seres espirituais que estão encarnados. E nesse momento, as duas dimensões influenciam fortemente o nosso estado mental e o nosso estado físico e biológico. Então, nada que se apresenta diante de nós é totalmente Mas mesmo não físico conseguiu entrar, te falei. e nada é totalmente espiritual, né? Todas as vezes que nós estivermos como encarnados, nós vamos ter as duas situações agindo ao mesmo tempo. E eu costumo usar o exemplo dos vetores, né? Quando você vai estudar física, você faz aquele gráfico com os vetores que tem uma direção específica e tira a resultante do vetor, que é aquela resultante que vai manifestar a força de uma maneira específica. Então, é isso que acontece. Você tem um vetor, que são os elementos que fazem a força física, um outro vetor que faz os elementos da força espiritual, e você vai ter a resultante desses dois elementos, que é o que vai manifestar no seu dia a dia, tá? Então, entendido mais ou menos o que é isso, né? O que é um vício e a diferença entre o vício e o hábito, a gente vai tentar entender os mecanismos que estão funcionando no nosso cérebro, os sistemas neurais, durante os nossos estados de recompensa, né? Por quê? Quando nós temos um vício, um hábito, mas principalmente o vício, que nós vamos nos concentrar nele agora, a gente sabe que o vício ele é mantido pelo prazer que a pessoa sente em utilizar aquela substância ou ter aquele tipo de atitude, né? E isso está ligado ao que os neurocientistas chamam de sistema de recompensa neural. Ou seja, existem áreas do nosso cérebro e determinados neurotransmissores que fazem com que nós experimentemos essa sensação de bem-estar, tá? E isso alimenta o nosso vício ou o nosso hábito, tá? E existe um sistema neural de recompensa que é razoavelmente bem estudado, bem conhecido, tá? Então, o Dr. Robert Heath estabeleceu o que ele chamou de centros do prazer, tá? São áreas cerebrais que estão envolvidas nesse nosso sistema de recompensa. Então, são circuitos identificados como sendo o mais importante desse conjunto de estruturas neurais, é o sistema mesolímbico dopaminérgico. Então, existe um circuito de neurônios que é ativado diante de determinados estímulos e que ativa esse sistema mesolímbico dopaminérgico, como o próprio nome está dizendo, vai produzir dopamina. E essa dopamina é uma das substâncias que traz a sensação de prazer. E o importante a gente entender é que a recompensa é um estímulo de aprendizado. Então, o nosso sistema de aprendizado, ele é um sistema de tentativa e erro. Então, é assim, você experimenta alguma coisa, se a sensação daquela experiência é positiva, você repete. Se a sensação daquela experiência é negativa, você nega, você evita, né? Então, por exemplo, você experimentou, quando você era criança, uma determinada comida lá, uma fruta qualquer, e a fruta estava estragada, e quando você comeu, a sensação foi ruim. Você coloca aquilo no seu cérebro, aquilo fica estabelecido como algo para não ser repetido. E você vai evitar aquela fruta o resto da sua vida. Mesmo que outras pessoas digam que é boa, que muito provavelmente você não vai mais repetir a experiência. Pelo contrário, se você experimenta alguma coisa que te traz um grande prazer, você vai buscar experimentar aquilo de novo, você vai buscar aquela experiência de novo, você vai tentar usar aquilo de novo. Então, esse sistema de isso é bom, isso é ruim, é um sistema que reforça o nosso aprendizado, é uma experiência didática, né? E quando o estímulo é positivo, ele traz prazer, a gente tenta repetir aquele estímulo, busca aquele estímulo. E quando ele traz desconforto e dor, a gente evita. Então, é um sistema que está fortemente ligado à questão do aprendizado, tá?
E esse sistema de recompensa é dividido em duas partes, em dois sistemas distintos, tá? Quem ensina isso para a gente é o Dr. Norman Doidge, no livro Cérebro em Movimento. Então, a gente tem o primeiro sistema, que é relacionado com a vontade, e é chamado de excitatório ou apetitivo, né? Esse sistema ele vai trazer recompensa quando a gente estiver imaginando alguma coisa que a gente já experimentou e que foi positiva, ou quando a gente estiver desejando alguma coisa que a gente imagina que seja muito positiva, muito boa, muito gostosa, tá? Então, eu vou dar um exemplo assim, a gente vai fazer uma refeição, a gente vai almoçar, vai jantar. Aí você começa a imaginar o que você vai comer, e aquilo que você imagina começa a trazer as memórias que vão fazer você se lembrar do prazer que você tem, da sensação agradável que você sente quando você come aquela comida. E aquilo vai gerar uma grande descarga de dopamina. E isso já vai começar a trazer o prazer da refeição que você vai sentir. Por isso que ele chama de excitatório, né? Porque ele excita o seu sistema nervoso central, ele te estimula a experimentar aquele prato de comida, né? E isso traz esse efeito excitatório ou apetitivo, que é basicamente o sistema dopaminérgico, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor, ele funciona em um monte de sinapses, né? Mas ele tem bem identificado esse sistema de recompensa excitatório. E como ele é excitatório, ele obviamente, ansiogênico. Isso já começa a fazer com que a gente comece a entender um pouquinho melhor a importância desse sistema, porque ele tem a ver com o sistema com o aprendizado, ele tem a ver com a nossa motivação para consumir determinadas substâncias ou alimentos, ou ter determinados atos, né, fazer determinadas coisas, mas, ao mesmo tempo, essa vontade de fazer aquilo, essa vontade de experimentar aquela substância, aquela comida, ela gira, essa função excitatória dela, ela gera uma ansiedade. E isso é uma coisa que precisa ser resolvida. E você vai tentar resolver essa ansiedade consumindo aquilo, fazendo aquilo, né? Então, aí entra a segunda parte, né, do sistema de recompensa, que é a satisfatória ou consumatória. Então, quando você, eu vou almoçar, né? Eu estou em Lisboa, vou comer um bacalhau. Aí, nossa, eu vou comer o bacalhau de Lisboa. Eu já começo a ficar salivando, já começo a pensar no bacalhau, no sabor do bacalhau, no prazer de estar ali comendo bacalhau com as pessoas que eu gosto. E isso vai gerando um prazer. Mas é um prazer excitatório, é um prazer ansiogênico, que vai se resolver quando eu estiver lá no restaurante, sentadinho, comendo bacalhau com as pessoas. Nesse momento, eu estou experienciando, estou realizando aquilo que eu imaginei que era uma coisa positiva, aquela experiência que eu já tive no passado e que me trouxe prazer. E aí eu vou consumir, né, esse desejo. E quem eu vou estimular, as substâncias que vão estar sendo produzidas no meu cérebro, são as endorfinas e a serotonina. E ele não é ansiogênico, ao contrário, né? Ele vai trazer uma sensação relaxante de recompensa. E aí eu realizo aquele prazer, eu realizo aquela recompensa, né, para o meu cérebro. E isso resolve a experiência para mim, certo? Então, o fisiológico normal é que eu tenha esses dois momentos. O primeiro momento em que eu tenho vontade de consumir alguma coisa, ou de ter determinada experiência, e o momento em que eu consumo aquela coisa de fato, ou tenho aquela experiência de fato,
né? E aí eu realizo o prazer e relaxo. Eu não fico com a ansiedade. O grande problema aqui é quando o estímulo ele é excitatório, mas ele não é capaz de trazer a fase satisfatória ou consumatória, tá? Então, no prazer apetitivo não ocorre a consumação do ato fantasiado. E isso pode deixar o indivíduo na ansiedade. Ele não consegue relaxar, ele não consegue concluir, né, aquele estado excitatório. Ele vai gerar prazer, como a gente já falou, a primeira parte do prazer, porém, mais e mais ansiedade vai se apresentar com o desenvolvimento de uma necessidade cada vez maior de estímulos cada vez mais poderosos e agressivos. Então, eu vou usar o exemplo aqui da utilização das drogas, né? As drogas ilícitas, as drogas excitatórias, de uma maneira geral, elas são dopaminérgicas. Então, o que vai acontecer? Você tem um prazer, vamos supor que eu dei o exemplo aqui de comer o bacalhau, que é um prazer excitatório, que eu vou lá com o bacalhau, tenho um prazer consumatório, eu me sinto bem, né? Eu realizo aquele prazer. E vou querer repetir essa experiência outras vezes, né? Mas pode acontecer o seguinte, de eu ter um prazer dopaminérgico, por exemplo, de ver uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu sei que eu vou ver aquela pessoa, que eu vou encontrar aquela pessoa, e eu tenho essa produção de dopamina. Na hora que eu encontro a pessoa e converso com a pessoa, abraço, eu realizo aquilo, vai ter o aumento da serotonina e da endorfina e está resolvido. Então, todos os meus elementos de prazer, prazeres pequenos mesmo, como, por exemplo, sair de manhã num dia de sol e você sentir o sol no rosto, um ventinho gostoso, ouvir um passarinho cantando, tudo isso gera prazer, né? Um prazer dopaminérgico seguido do prazer serotoninérgico. Coisas pequenas, né? Como encontrar um amigo, como assistir um programa de televisão que você gosta, ler um livro que está te trazendo prazer, que na hora que você está lendo o livro você se sente recompensado, assistir uma palestra da doutora Ervênia, que sempre me traz uma sensação de ansiedade, que eu preciso estudar mais, preciso estudar mais, preciso estudar mais, mas quando ela conclui, eu sempre estou relaxado, sentindo que eu aprendi, que aquilo foi uma experiência positiva para mim. Mas imagina que eu vou usar uma droga, vou usar cocaína, por exemplo. Na hora que eu experimento aquela droga, o efeito bioquímico dela no meu cérebro é um coice de dopamina. Então, eu vou produzir uma quantidade absurda de dopamina, muito maior do que a quantidade de dopamina que eu produzi quando eu ia comer o bacalhau, quando eu ia assistir a palestra da doutora Ivênia, quando eu ia encontrar meus amigos, quando eu ia sair num dia de sol para passear, muito maior, extremamente maior. E isso traz um parâmetro novo de nível dopaminérgico para o prazer, para o meu cérebro. Aí, o que acontece? Aquela sensação de prazer extrema, primeiro que ela não se converte em um prazer consumido, ela fica só na dopamina. Então, ela vai gerar uma ansiedade de repetir aquela experiência. E aí você vai usar de novo. E aquilo continua deixando você com aquela vontade de querer fazer de novo, porque você não consegue concluir. Você não consegue produzir a serotonina e a endorfina. Você fica só na dopamina, né? E aí, além de você trazer o problema de que tudo vai ficar cinza na sua vida, você vai perder o prazer de fazer qualquer outra coisa, porque as coisas normais da vida, esse prazer de degustar a vida, de ter as experiências que são positivas, que são agradáveis, de você se sentir feliz de estar vivo, isso tudo vai embora, fica tudo cinza, porque o seu prazer ele vai depender de uma quantidade absurda de dopamina. E aí a vida vai ficando chata, e a única fonte de prazer é a dopamina. E é aquela droga que você usa para produzir aquela quantidade absurda de dopamina. Isso é o primeiro problema. E o segundo problema é
é que os níveis da droga para produzir aquela experiência vão tendo que aumentar. Primeiro, porque você não conclui o prazer e você fica sempre com aquela sensação que você quer mais. E aí você vai aumentar o estímulo, vai fazer com que o estímulo seja cada vez mais agressivo, mais forte, mais poderoso. Só que você não conclui, né? E isso é o caminho para a destruição, a degradação, não só dos seus hábitos, da sua vida, porque você vai passar a viver para consumir aquilo, você vai viver para buscar aquela sensação, aqueles poucos segundos ou minutos de sensação de prazer, seguidos de um vazio enorme, porque você não consegue realizar aquele prazer, né? Isso o exemplo clássico é da droga, mas também tem no sexo, no consumo de pornografia. O indivíduo consome pornografia e ele tem aquele banho de dopamina naquele minuto, naquele momento, que não é seguido do ato sexual, não é seguido do prazer de estar junto com outra pessoa, não é seguido da realização daquele prazer com a secreção de serotonina e de endorfina. E ele termina, muitas vezes, a masturbação ou o consumo da pornografia ainda ansioso. E aí ele vai procurar repetir aquilo lá. Chega uma hora em que ele vai procurando estímulos cada vez mais agressivos, ele vai consumir cada vez mais pornografia e o ato real passa a não ter mais prazer, não ter mais valor, perde a cor. Por quê? Porque ele cria uma ilusão de prazer, uma quantidade de dopamina gigante, que ele nunca vai conseguir realizar na vida real. E aí ele vai começar a ter dificuldades para ter uma relação sexual real, né? Porque o sistema de prazer dele está descalibrado. Ele elevou muito o nível de dopamina necessário para ele se sentir bem, ele não consegue concluir aquilo com um ato real, não consegue concluir aquilo com o prazer consumptivo. Isso leva à frustração, né? Ele vai sentindo cada vez com menos sentido, com menos vontade de fazer qualquer outra coisa, ele vai sendo escravizado pelo vício dele, porque ele elevou o limite de percepção de saciedade a níveis cada vez maiores e aquilo vai ficando cada vez mais difícil de ser atendido, mesmo com o uso daquilo que ele se viciou, mesmo com o uso da droga, que ele vai ter que usar drogas com doses cada vez maiores, até que aquilo pode ser letal para ele, ou, no caso da pornografia, ele vai consumir cada vez mais pornografia e nunca vai sentir, nunca mais vai sentir o prazer, a vontade de ter um ato real. Então, isso gera uma insatisfação que passa a ser a vida passa a ser pouco estimulante, né? Porque ele vai criando um conteúdo imaginado, fantasiado, que vai manter ele dentro do vício, né? Com uma resistência cada vez maior por esse estímulo e exigindo cada vez uma dose maior, né? O maior, é claro que todo mundo já viu, já teve notícia das pessoas que têm vícios em droga, que destroem a sua vida, destroem as suas relações afetivas, destroem as suas relações sociais, elas viram zumbis, né, mortos-vivos, elas param de ter prazer, e aí elas começam a consumir a droga para não ter dor, né, porque, como eu já disse antes, a vida normal te tira a graça da vida normal, você não consegue realizar o seu prazer nas coisas que são pequenas, né? Eu costumo dizer assim que a gente mantém animais em casa, né? Um cachorrinho, um gato, para ter esses prazeres, você olha o gatinho brincando, você vê o cachorro abanando o rabo, vindo todo feliz na sua direção. Isso são fontes de prazer, que são prazer realizados, consumidos. Você tem descargas de serotonina e endorfina, tudo em pequenas doses, mas que realizam você, te deixam relaxado, te deixam feliz, né? A gente precisa, às vezes a gente pode se viciar em pensamentos. Então, aquele indivíduo muito controlador, que quer que tudo fique do jeito que ele imagina que tem que ser, ele começa a viver a vida dele dentro
dessa ilusão, né, de que ele vai conseguir controlar. E aí o cachorro está lá do lado dele, abanando o rabo, todo feliz, querendo brincar com ele, e ele não consegue nem ver o cachorro, porque ele está pensando em um monte de outras coisas que vão trazer, que ele precisa fazer, porque ele precisa realizar, porque ele precisa... Então, eu assisti recentemente o filme novo da Disney, uma animação chamada Soul. Eu assisti aquele filme porque me disseram que era um filme que falava sobre espiritismo. Não fala sobre espiritismo, mas fala de coisas muito bonitas, muito legais. Fala de reencarnação, mas de uma maneira diferente da que nós acreditamos. Mas o que interessa é que esse filme fala... A mensagem central desse filme é uma coisa muito bonita, e que eu traduzo assim: deguste a sua vida. Aproveite as coisas boas que a vida tem para te dar. Outro dia eu fui sair para trabalhar de manhã cedo, e aqui em Campo Grande, eu não sei se é a incidência do sol na atmosfera, alguma coisa que tem uma cor, o céu tem uma cor muito diferente da cor do céu que eu já vi em outros lugares do mundo. E eu estava indo trabalhar e eu fiz uma curva com o carro e, de repente, estava aquele nascer do sol com aquele céu pink, cor-de-rosa, com tons de azul claro. Eu parei o carro, desci do carro, fiquei olhando aquilo por alguns minutos, né? Eu me atrasei um pouquinho no trabalho, 5 minutos, mas eu eu consegui ter um prazer dopaminérgico e consumir aquele prazer. Eu cheguei relaxado para trabalhar, feliz porque eu estava encarnado, feliz porque eu vi aquele céu, feliz porque eu experimentei aquilo, porque eu me dei o direito, né, de experimentar aquele momento. E isso dentro do meu cérebro se resolveu. Isso traz para a gente o contrário da frustração, te traz a realização de estar vivo, a realização de acreditar no que você acredita, a realização de lutar pelos seus ideais, a realização de viver a sua vida, de fazer bem o seu trabalho, né? Isso tem uma consequência muito grande na nossa existência, tem uma consequência muito grande na nossa vida, né? E é muito importante que a gente saiba disso. Então, o prazer consumatório, ele tem esse poder e ele pode provocar um desaprendizado das experiências anteriores, e isso é uma coisa muito importante, tem a ver com o que a doutora Irvênia estava falando, de você refazer o software, de você reprogramar, né? Então, para você reprogramar, você tem um pendrive, você vai reprogramar o pendrive, você vai ter que formatar o pendrive primeiro, para depois você colocar informação nova. O nosso cérebro funciona exatamente do mesmo jeito. O problema é que o desaprendizado, ele é uma complicação nas nossas vidas, né? O Mark Twain falava uma coisa interessante, que é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. É mais fácil você convencer uma pessoa de fazer uma coisa errada do que depois ensinar ela que aquilo é errado e que ela tem que mudar o hábito dela. Porque uma vez que a gente aprendeu alguma coisa, a gente cria um circuito neuronal que vai ser evocado todas as vezes que aquele assunto estiver perto, estiver fazendo parte da minha experiência diária. E eu sempre vou achar que aquilo é o certo. Eu vou ter uma tendência de achar que aquilo é o certo. Por isso, a força da cultura nas nossas vidas, né? A cultura é alguma coisa que você está em contato desde que você nasceu. É muito complicado você apagar aquilo e colocar outra coisa no lugar. Exige muita vontade, muita determinação, e mesmo assim, dentro da neuroplasticidade, uma das coisas que os neurocientistas mais estão trabalhando é nessa capacidade de resetar o nosso cérebro, áreas do nosso cérebro, obviamente, de você resetar uma experiência anterior e colocar uma nova no lugar dela, né? E aí, para que isso aconteça, geralmente é necessário uma emoção poderosa que vai reconfigurar o nosso cérebro, né? Inclusive parâmetros de beleza e adequamento. Ou seja, o que eu aprendi que é o certo, eu vou levar como certo, a não ser que uma nova experiência muito poderosa me mostre que eu estava errado, né? E essa experiência, ela é sempre emocional. Ela é muito dentro da resposta que eu crio
né, dentro de mim. Então, isso fala uma coisa interessante, a gente não se apaixonar pela aparência, porque o amor redimensiona a nossa noção de beleza objetiva, né? Talvez venha daí o dito popular, quem ama o feio, bonito lhe parece. Se você tem uma experiência positiva dentro de uma característica específica e aquela pessoa te oferece aquilo, aquela experiência positiva, e aquilo te traz prazer, e aquele prazer não é apenas um prazer dopaminérgico, ele é um prazer consumptivo, você vai se apaixonar por aquela pessoa. Aquilo vai te fazer bem. As experiências carregadas de emoção, geralmente elas trazem uma sensação de prazer que gera uma memória de aprendizado positiva que você tenta repetir. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Geralmente a gente acha que a comida da nossa mãe, aliás, aqui no Brasil hoje é Dia das Mães, não sei se Portugal é também, meus parabéns a todas as mães. Quando você come a comida da sua mãe, e aquela comida é recheada da atenção, aquela comida é temperada com o amor que ela tem por você, o cuidado que ela tem por você, aquela comida, quando você experimenta aquele sabor, ele te impacta emocionalmente com a sensação de estar sendo cuidado, né? De estar sendo amado. E aquilo fica registrado em você como muito bom. Aí você cresce e o sabor da comida da sua mãe te traz de volta o amor que ela tem por você. Te traz de volta a sensação de prazer que você tinha de ter ela ao seu lado, cuidando de você. Então, é por isso que toda mãe é a melhor cozinheira do mundo, né? Você come comidas maravilhosas, você experimenta comida em vários lugares do mundo, você experimenta coisas novas que são agradáveis, que você gosta, mas quando você come alguma coisa que lembra uma comida que a sua mãe fazia, você tem um prazer especial. Tem outro desenho animado que fala sobre isso, é o Ratatouille, né? Um crítico de gastronomia vai comer a comida do ratinho e é um ratatouille. Ratatouille é uma comida do dia a dia, né? Só que quando ele comeu aquela comida, ele se lembra da mãe dele, ele se lembra dele criança, das experiências positivas da infância dele, e aquele registro positivo faz com que ele ache aquela comida maravilhosa, né? Então, aí que está essa alma disso que eu estou tentando trazer, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Não existe feio e bonito. Existe o que você acha feio, o que você acha bonito. Não tem bom e ruim. Tem o que você acha bom e o que você acha ruim, no sentido do sabor, eu estou dizendo. Tá? É óbvio que tem o bom e o ruim, moralmente falando, eticamente falando. Mas eu estou falando na experiência. Tá? E isso daí gera características, né, daquilo que você considera certo, daquilo que você considera bom e do que você busca, né, na sua vida, na sua experiência do dia a dia, tá? O caráter, que é aquilo que nós estamos manifestando nesse momento, é uma série de atributos, e incluindo a capacidade que a pessoa tem de nos fazer sentir bem ou mal, né? E cristaliza o processo da paixão e do amor. Então, esse processo que é diferente da paixão, que é aquela coisa mais fugaz, rápida, intensa, e do amor, que é aquela coisa mais constante, né? Mais perene, mas os dois ligados ao prazer, né? Eles vão sendo interpretados na nossa convivência com o outro. E aí a gente vai sentindo o prazer que inicialmente ele é dopaminérgico, mas depois ele se transforma em um prazer serotoninérgico, tá? E isso daí explica inclusive a nossa relação de longo prazo com as pessoas, na amizade, no casamento, né? Sempre tem aquela paixão inicial, que é aquela coisa que é dopaminérgica, mas depois a coisa se acalma, né? No consumo, na realização daquele prazer de estar ao lado de quem se gosta, e que vai mudando, inclusive, a forma do nosso cérebro experimentar a presença daquela pessoa, né? E, com certeza, o objetivo das experiências é chegar ao prazer consumatório,
porque ele traz esse bem-estar, tranquilidade e relaxamento, satisfação, sem resistência, sem ansiedade e sem tensão. É o que nós desejamos que aconteça, né? Mas, como a primeira fase também traz prazer, muitas vezes nós ficamos presos nessa primeira fase. Nós ficamos presos na dopamina e acabamos não nos dando conta de que é necessário realizar aquilo, de alguma maneira, né? Então, apaixonar-se deixa os neurônios mesolímbicos mais estáveis, que é dopaminérgico. Isso deixa a gente mais alegre. Estímulos pequenos se tornam eficientes e geram prazer, né? Isso que eu já falei para vocês. Pouca dopamina já é suficiente para te fazer feliz. Você não precisa de um banho de dopamina. Como eu já coloquei, né? A cocaína aumenta o nível de prazer experimentado pela pessoa, impedindo a reabsorção da dopamina nas sinapses. Isso gera uma quantidade muito grande de dopamina nos neurotransmissores, prolonga o efeito do sistema límbico, mas descalibra o nosso sistema de prazer. E aí nós vamos ficar presos, né, sequestrados pela dopamina na primeira fase do prazer, tá bom? E eu fico no prazer apetitivo. E nunca realizo, né? Nunca consigo chegar na endorfina. E isso daí vai me frustrar, né? Vai trazer todas as dificuldades que a gente já percebeu. É esse o vício. Em termos neurofisiológicos, o problema do vício é esse. Ele descalibra o meu sistema de percepção do mundo. Eu não consigo mais ver o mundo como ele é, eu só vejo ele cinza. E eu só consigo ter clarões de luz quando eu uso a droga, ou quando eu tenho essa descarga dopaminérgica importante. É como se eu tivesse um computador cuja tela ela dá um problema e fica vermelha. E tudo fica com tons de vermelho e roxo. E eu não consigo mais ver as cores. É a mesma coisa. O nosso cérebro é um computador. E nós nos comunicamos através dele. Exatamente o que está acontecendo agora. Eu estou aqui no Brasil, em Campo Grande, conversando com vocês aí em Portugal. Então, tem o meu computador, tem o meu ambiente aqui, e tem todo o sistema tecnológico do meu computador, a minha câmera, o meu microfone e o de vocês aí. Então, se houver um descalibramento do meu computador ou do de vocês, essa informação que eu estou passando vai chegar diferente, vai chegar descalibrada. E é isso que a gente faz com os nossos cérebros quando a gente tem esses efeitos, a gente usa, a gente desenvolve algum vício, tá? Esse trabalho do Dr. Jorge Moll, com isso de ressonância magnética funcional, concluiu que fazer caridade ativa mais de um sistema de recompensa no cérebro. Então, eu achei muito importante trazer esse trabalho do Dr. Sérgio Moll, porque ele mostra exatamente o que eu falei para vocês. Os participantes da pesquisa que optaram pela doação anônima para instituições que combatem a fabricação de armas, eutanásia, pena de morte e aborto, tiveram ativação de áreas cerebrais de recompensa. E essas áreas de recompensa consumptiva, né, da recompensa de endorfina e serotonina. Doar para causas sociais recruta os dois tipos de sistema de recompensa, né, o dopaminérgico e o serotoninérgico, e isso traz relaxamento, traz bem-estar real para as pessoas. Então, a gente pode até dizer que fazer caridade vicia. A gente não fala que é um vício porque é um hábito bom. Não traz mal para você, nem para a pessoa que você está produzindo a caridade. E aí a gente começa a perceber aquilo que eu falei logo no começo, da importância de você diferenciar o que é um vício e o que é um hábito. Porque eu vou me sentir bem quando eu faço caridade e eu vou buscar fazer essa caridade porque eu fui programado por Deus para ser bom. O nosso destino, o nosso final é entender a lei do amor e praticá-la plenamente. E o nosso cérebro, apesar de nós ainda sermos muito incompletos e de ainda termos muitas dificuldades para entender a lei do amor e praticá-la, o nosso cérebro já é programado para que a gente chegue lá.
E o nosso sistema de recompensa mostra isso claramente, na minha opinião. Então, quando eu percebo que fazer o bem me faz bem, eu estou me viciando em fazer o bem. E um bem que não é só dopaminérgico, é diferente de eu sentir prazer usando droga, eu sentir prazer consumindo pornografia, ou eu sentir prazer realizando um ato sexual com a pessoa que eu amo, tendo uma descarga não só de endorfina e serotonina, mas também de outras substâncias que criam um vínculo, né? Com o parceiro ou com a parceira, e reforçar a minha relação social com aquela pessoa. Da maneira como a minha mãe fez comigo, quando me amamentou, né? Quando me alimentou, quando me trocou, quando me deu banho, né? Eu concluo aquele estímulo. E isso é fundamental que aconteça. E fazer o bem conclui. Fazer o bem para outra pessoa traz essa fase de bem-estar e de relaxamento. Tá? Então, reorganizar o cérebro viciado é um problema. Por isso que o vício é um problema tão poderoso, porque reprogramar o software é difícil. Então, eu já citei o Dr. Norman Doidge, o cérebro que se transforma, ele chama a atenção que o amor é um potente gerador de desaprendizado. Como eu disse anteriormente, para eu tirar essa experiência ruim, para eu apagar essa informação errada que eu recebi e colocar uma correta no lugar, para eu ter esse desaprendizado, para eu resetar o meu cérebro, o amor, a experiência amorosa é a mais poderosa, a mais positiva, né? E ela é capaz de resetar os nossos padrões neuronais estabelecidos e abrir a oportunidade de mudanças significativas no meu comportamento. O desaprendizado é fundamental para apagar o que está errado e poder colocar coisas novas no lugar. E a gente, mesmo que instintivamente ou automaticamente, a gente tem uma tendência de agir ao contrário com a pessoa que tem o vício, né? Isso não quer dizer você passar a mão na cabeça, não. Isso quer dizer a pessoa saber que você a ama e ela ter uma experiência emocional forte que faça com que ela perceba que ela precisa mudar aquilo, né? Não é simples, viu, isso? Parece, do jeito que estou falando, parece até fácil, mas é bem difícil, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Tanto que os neurocientistas estão debruçados sobre capacidades, mecanismos e formas de fazer isso, né? De fazer dar essa apagada, né? nesse novo, para recalibrar o seu sistema de prazer e recompensa. Então, é muito mais difícil do que parece, porque é por isso que a gente percebe tanta dificuldade de reverter um vício, né? Pois eles se estabelecem de uma maneira muito sólida, eles se estabelecem estruturalmente, neuroanatomicamente no nosso cérebro. E para a gente desaprender isso, para a gente poder substituir esses circuitos, a gente precisa de um estímulo muito potente, muito poderoso. Quem sabe alguma medicação no futuro que auxilie a gente a fazer isso, né? Mas é fundamental que a gente tenha em mente que quando nós temos um vício, nós estamos aprisionados num momento do nosso sistema de prazer e recompensa que não vai nos permitir realizar aquele prazer jamais. Então, eu vou ter que resetar aquilo para começar de novo. Eu já citei o Mark Twain, né? É mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Ele está dizendo aqui uma verdade observada por ele, mas que é uma verdade neurofisiológica. É mais fácil eu registrar uma informação em alguém que está aprendendo comigo, que confia em mim, e registrar essa informação de maneira equivocada, do que depois essa pessoa perceber que está errada e negar aquilo que foi ensinado primariamente para ela, né? A gente não se liberta de um hábito atirando ele pela janela. É preciso fazer esse hábito descer a escada degrau por degrau. É outra frase do Mark Twain
que eu acho genial. Quer dizer, não adianta você querer resolver isso do dia para a noite. É um trabalho árduo, difícil, que envolve a estrutura do seu cérebro e que você vai ter que fazer de uma maneira com muita determinação, mas de uma maneira gradual, passo por passo, né? O nosso cérebro é um sistema bidirecional com níveis de energia, né? A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Começa lá no etérico, supraluminal, é transformado em elétrico, né? Esse elétrico, a doutora Irvina já citou na palestra dela, ele tem um mecanismo quântico, que é lá no córtex cerebral, depois ele vai, através do sistema binário, pelas minhas vias neurais, que é um sistema digital, assim ou não, e ele é percebido nos receptores e efetores de forma analógica, né? A transmissão, tanto nas sinapses do sistema nervoso quanto na neuromuscular, ela é química, mas também a transmissão de informações entre os órgãos e tecidos através dos hormônios também é químico, e o efeito mecânico, ou o próprio movimento do sistema músculo-esquelético, mas também as respostas das nossas glândulas, as nossas respostas endócrinas, que também são consideradas mecânicas. Isso constitui a nossa anatomia transdimensional, né? E que o André Luiz já chamava atenção. Nós temos nosso corpo físico, um corpo vital, que ele chama, que nós conhecemos como duplo etérico. Existe uma dúvida aí se o duplo etérico já faz parte do perispírito ou não, porque quando a gente desencarna, ele vai embora, mas, ao mesmo tempo, ele é formado de ectoplasma, que é etérico, então ele é a transição entre o corpo físico e o perispírito, que o André chama de corpo astral, né? Que é o organismo, o corpo do desencarnado. Depois temos o corpo causal, que é onde está a nossa memória, né? Onde fica a roupa suja, como diz André Luiz. E, finalmente, o corpo mental, que também o André Luiz não classifica como perispírito. É um campo informacional que individualiza o princípio inteligente, que, uma vez definitivamente individualizado, quando nós nascemos como almas, como indivíduos, nunca mais se perde. Mas se eu estiver num ambiente que não tem matéria de nenhuma natureza, que são os ambientes crísticos, eu ainda vou ter o corpo mental. Então, por isso que ele também não é perispírito. Então, eu coloquei aqui as terminologias usadas pelo André Luiz, né? E ele chama a nossa atenção lá na Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7, ele diz assim: portanto, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo a disposição da mente, que se ajusta a outras mentes, nos circuitos de afinidade, mas pode, por sua conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Então, eu chamei a atenção aqui que o André coloca claramente para a gente que nós temos duas porções, que é a física e a espiritual. Dentro da porção física, nós temos duas porções, que é o corpo físico e o corpo espiritual, e que essas coisas são de uma natureza, e que o nosso espírito é de outra natureza, nosso princípio inteligente é de outra natureza. É a Trindade Universal, que Kardec coloca. Deus, causa primária, origem de todas as coisas, fluido cósmico universal, que vai dar origem à matéria, e o princípio inteligente, que vai dar origem à alma, né? Então, essas duas coisas são duas naturezas diferentes, mas que estão intimamente relacionadas, desde a criação. A inteligência aprende através da interação com a matéria, e a matéria se torna complexa por instrução da inteligência que age sobre ela. E aí, quando nós estamos encarnados, nós temos essa relação que é bidirecional, como eu já coloquei. E não só o que vem da alma atua no meu corpo,
mas o que acontece no meu corpo atua na minha alma. E a forma como eu vou me comportar emocionalmente, intelectualmente, cognitivamente, vai impactar no meu corpo biológico de forma direta e importante. Então, a maneira como eu faço as coisas, a minha conduta feliz ou infeliz, ela vai determinar condições biológicas, sim. Isso vai fazer com que eu tenha estados de bem-estar ou de transtorno, de distúrbios constantes, que vão começar em termos afetivos, mas que vão, mais cedo ou mais tarde, impactar nos meus órgãos, né? Vão ser projetados sobre as células do meu corpo e que vão produzir aquilo que nós chamamos de doença, tá? Sempre lembrando que a doença não é um castigo, a doença é um sinal de alerta de algo que precisa ser transformado e mudado. Por isso que as nossas escolhas geram os vícios. Geralmente a gente escolhe os caminhos mais fáceis, os caminhos mais com um prazer maior, só que a gente tem que começar a avaliar se esse prazer ele é apetitivo ou consumptivo, né? E o vício tira a nossa possibilidade de escolha. Então, olha que engraçado. Eu escolho uma coisa que me tira a capacidade de escolher. É como se eu escolhesse ser escravizado, como se eu escolhesse estar à mercê de outra pessoa, de outra vontade que não a minha. E uma vez que isso aconteça, eu vou ter uma dificuldade enorme de reprogramar o meu cérebro, de sair daquela prisão que o prazer dopaminérgico gera em mim. Por isso, a importância, né, de eu ter uma previsão, né, quando eu vou escolher alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu ter uma previsão das consequências daquela minha escolha. E é óbvio que no nosso aprendizado, muitas vezes nós vamos escolher coisas erradas. Mas uma vez que você perceba que aquela coisa está te trazendo esse tipo de experiência, você conseguir sair dela antes que ela se estabeleça fisicamente, porque aí as coisas vão ficar muito mais difíceis. Então, é assim que os vícios agem, né, sobre o meu corpo físico. São as escolhas que me aprisionam e que monopolizam a minha atenção e o meu prazer, fazendo com que toda a minha fisiologia trabalhe por aquele prazer que é falso, que é frustrante, que é ansiogênico. E a gente tentar mudar isso por coisas que realmente vão ser consumidas, que eu consigo realizá-las até o final. E começar a degustar os prazeres da vida. Como eu coloquei, que eu vi naquele filme da Disney, o Soul, né? A conclusão do filme, do personagem é essa. A vida, ela é boa pelas pequenas coisas que eu tenho possibilidade de experimentar todos os dias. O cafezinho de manhã cedo, o sabor do cafezinho, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, encontrar os amigos, né? Coisas físicas, né? Como eu gosto de dirigir o meu carro, usar uma roupa que você acha que é legal, né? Assistir um filme com uma pessoa que você gosta, comer um prato que você acha gostoso, e assim por diante. Você ir degustando a sua vida. Você não precisa fazer grandes coisas para ser feliz. É só você se contentar e experimentar as pequenas coisas que vão fazer você feliz. Tem essas coisas acontecendo do seu lado o tempo inteiro, na sua vida, o tempo todo. É só você prestar atenção. É só você parar de pensar no que vai acontecer e começar a focar no que está acontecendo. E o que está acontecendo? Vai ter coisas ruins, óbvio, que você vai ter que tomar providência, sim, mas e as coisas boas que também estão acontecendo? Por que a gente só precisa prestar atenção nas ruins? Por que a gente não pode viver as coisas boas que estão sendo oferecidas para a gente todos os dias? Isso vai dar um vigor, vai dar uma força para a gente encarar as outras coisas que precisam da nossa atenção e que não são prazerosas, mas que precisam ser enfrentadas para que a gente também continue crescendo, continue evoluindo. Eu queria encerrar com essa imagem
de uma foto que foi tirada, se não me engano, na última vez em que nós estivemos juntos aí em Lisboa, e que me trazem um prazer dopaminérgico e consumptivo, né? Quer dizer, esse prazer que eu senti nesse dia de estar aí em Lisboa, de estar com a doutora Marlene, de estar com todos os companheiros aí nessa confraternização e nessa troca de informações, até hoje eu experimento, né? Eu me encho de endorfinas, de serotonina, quando eu me lembro dos momentos felizes que nós passamos aí juntos, e isso me fortalece, isso me traz paz, isso me faz mais feliz. Muito obrigado.